Então tá, né, rapaziada? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amigo e amiga, torcedor do São Paulo, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Vamos então ao pré-jogo, né? À antivisão de São Paulo e Santos, clássico paulista, válido aí pela quinta rodada, né? Do Campeonato Brasileiro. Eu ia falar fase de classificação, Tobiruta, é Campeonato Brasileiro, né? Tá no primeiro turno, pontos corridos, não tem nada de fase de classificação, enfim. O interlocutor já começou o vídeo gaguejando, mas sabemos, né? É muita coisa a se falar desse tricolor que não nos dá sossego. Pois bem, né? São Paulo entra em campo 16 horas de Brasília no Morumbi, expectativa de casa cheia, mais de 50 mil pessoas, é a projeção que fazem lá internamente dentro do São Paulo, e acredito que essa profecia se realizará como cumprido, porque é um jogo domingo à tarde, né? O torcedor são paulino clama por um jogo domingo à tarde no Morumbi, é algo raro, é algo difícil de acontecer, e logo um clássico contra um Santos, que, convenhamos, está numa crise tão ou igual o São Paulo, com o agravante de ter vindo da Série B, né? É um time que disputou a segunda divisão no ano passado, mas chega para esse duelo com o Tricolor também pressionado, talvez um pouco menos, por ter conseguido algo que o São Paulo não conseguiu ainda no campeonato, que foi vencer. Venceu o Atlético Mineiro no meio de semana na Vila Belmiro, ajeitar o microfone aqui, e com isso deu ali uma sensação de alívio, né? Por mais que nem treinador os caras estão desfalcados de dois dos seus principais jogadores. Sobre isso que nós vamos falar agora nesse vídeo, trazer para você um panorama bem completo desse duelo esperado, né? Duelo aguardado, com transmissão da TV aberta, a principal emissora aberta do país, vai passar o jogo aqui para Grande São Paulo, pelo menos. Você que está em outros lugares do país talvez tenha que recorrer ao sistema de pay-per-view para ver, ou aquele linkzinho romeno maroto. Vamos lá, vamos falar, mas primeiro, vocês sabem, no momento em que o WhatsApp toca, né? Porque aqui é assim, né? Vocês sabem, né? Que vocês sabem, a gente tem que pedir a sua ajuda, o seu apoio. Então já deixa o seu like aí no vídeo, né? Depois, se você não gostar, você pode deixar o dislike, mas por hora, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações aí, o sininho, para que você seja informado toda vez que a gente subir vídeo novo. Você sabe, fazendo esse trâmite, você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a ser mais recomendado e propagado nessa plataforma tão concorrida quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, fica também aí o nosso pedido para que você faça uma doação, né? Tá aqui o Pix na nossa tela, você aponta o aplicativo do seu banco com a câmera lá para ler aqui o QR Code, e assim você pode doar qualquer valor, ou você virar membro aqui do canal, só R$ 7,99 por mês, você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers. É uma recompensa modesta, uma recompensa humilde, mas é o que podemos oferecer agora. Pense que você vai estar ajudando o jornalismo independente aqui, o setorismo independente do São Paulo Futebol Clube, que sempre procura trazer informações quentes, atualizadas e precisas para você. Você sabe que todo o dinheiro que entra aqui, na verdade, vai para o aperfeiçoamento do canal, né? Estamos com problemas técnicos aí de câmera, a câmera não está em Full HD, mas fazemos o nosso melhor. Quem sabe aí, com os investimentos, com os frutos do nosso trabalho, a gente consiga aprimorar as coisas aqui para você, trazer para você aquela imagem lindona, bonitona que você que está aí do outro lado merece. Já temos microfone, já temos luz, falta o principal agora, né? Uma barata a gente comprou, já garantiu. Então dê sua força aí, meu amigo. Se não tiver dinheiro, não tem problema. Só o like já ajuda bastante, né, rapaziada? Vamos lá, São Paulo e Santos, né? São Paulo acorda nesse domingo na zona de rebaixamento. O Grêmio empatou com o Internacional, no Clássico Gaúcho disputado lá na arena do Grêmio, né? Na noite deste sábado, 1-1, e empurrou o São Paulo para a zona de rebaixamento. Então, São Paulo entra muito pressionado para jogar contra o Santos. Muito pressionado com
uma sensação esquisita, vamos dizer assim. Por quê? Porque, se por um lado, os indícios eram de que esse jogo contra o Santos era crucial para manutenção ou não de Luiz Ubeldia como técnico do São Paulo, agora, com o andar da carruagem, com o desenrolar dos fatos que se sucederam desde sexta-feira, quando Dorival Júnior, o principal favorito, vamos dizer assim, para substituir Zubeldia, criou um charme, fez exigências, pediu contratações para assumir o São Paulo, flertou com o rival Corinthians. Isso fez com que houvesse uma mobilização interna e o próprio presidente Júlio Casares foi ao CT da Barra Funda no treino da sexta-feira, ou seja, anteontem, né? Esse vídeo está sendo gravado já na madrugada do domingo, e tirasse uma foto, posasse com o comandante argentino, transparecendo uma, vamos dizer assim, um apoio, um respaldo ao seu trabalho. A informação que a gente tem, que a gente pode trazer aqui para vocês, é que, de fato, o Zubeldia não corre mais risco de demissão, nem caso perca para o Santos. É claro que, vamos ser bem honesto aqui, cara, em 5 minutos tudo pode mudar, ok? Em 5 minutos esse apoio, esse incentivo, essa força que a diretoria do São Paulo dá, pode ir para o beleléu, caso o São Paulo passe vergonha contra o Santos. Então, mas, de certa maneira, toda aquela pressão, toda aquela necessidade de vitória do Zubeldia para se manter como técnico do São Paulo, ela está mais branda. Então, depois do jogo contra o Botafogo, começou com um clima de pressão total, de decisão para o Zubeldia, e agora, no dia do jogo, ele chega mais relax, vamos dizer assim, mais amparado, de certa forma, sempre ressaltando, 5 minutos tudo pode mudar. Em 5 minutos as coisas podem mudar, né? Mas, de certa maneira, toda aquela pressão, aquela corda no pescoço que tinha no treinador argentino, ela foi folgada, né? Ela foi aliviada. Então, é um Zubeldia que chega, vamos dizer assim, meio que certo que vai estar no banco, por exemplo, no jogo da quarta-feira contra o Libertad pela Copa Libertadores. Aí sim, uma decisão, um jogo no Paraguai, dificílimo. O Libertad é o líder do grupo D, o grupo do São Paulo. O São Paulo tem uma necessidade, vamos dizer assim, de conquistar um bom resultado lá, e isso engloba o empate também, né? Para que as coisas na Libertadores não degringolem. Como parece, tudo bem, é só a 5ª rodada, sabemos, também ponderamos essa situação, mas parece que as coisas não estão bem no Brasileirão, né? Não estão nada bem no Brasileirão. São Paulo chega para esse jogo, né, rapaziada, além, como eu disse, da zona de rebaixamento, sem vencer ainda no Campeonato Brasileiro. São 4 empates em 4 jogos, até aqui. 2 desses empates em casa, né? Contra Cruzeiro, contra Sport. Sport esse que está apanhando de todo mundo no campeonato. Então, quer dizer, logo o jogo inaugural do São Paulo na competição já se mostrou um tropeço considerável. Por quê? A gente tem que ter uma coisa em mente muito clara. Dependendo do seu objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, é fundamental que você não perca pontos em casa. Ok? É fundamental, ainda mais para equipes que, teoricamente, são piores que você, lutam por coisas abaixo que você. A expectativa do São Paulo, claro, considerando apenas o elenco completo, não a quantidade de desfalques que ele chega, e nós já vamos falar disso aqui, mas a expectativa do São Paulo era para algo a mais do que meramente brigar contra o rebaixamento, como se desenha nessas jornadas iniciais, né? Então, evidentemente, o São Paulo já perde pontos contra um Sport fragilizado, né? Já perde pontos contra o Cruzeiro, onde ele, teoricamente, é aquele tipo de duelo que, por mais que o adversário no papel tenha um elenco melhor, tenha um elenco mais aprimorado, um elenco mais caro, no sentido pleno da palavra, você teria condições de ganhar, né? O jogo indicou isso. Então o São Paulo chega para o seu 3º duelo no Campeonato Brasileiro pressionado,
por não ter conquistado nenhuma vitória, não perdeu, claro, são 4 empates em 4 jogos, mas a demora em conquistar uma vitória já, vamos dizer assim, deu aquela azedada no ambiente, se é que vocês entendem o que eu estou falando. Não estou falando aqui de crise, mas estou falando aqui em otimismo da torcida, em apoio da torcida, entusiasmo da torcida, aquela conjectura de fatores, vamos dizer assim, que favorece o ambiente de qualquer clube de futebol. É uma coisa que o São Paulo, por hora, perdeu. Não conseguindo vencer ainda na principal competição nacional, e o São Paulo venceu 2 jogos dos últimos 9, é uma coisa que, vamos dizer assim, frustra qualquer torcedor, mais fanático ou não. Por isso tudo, o jogo com o Santos, se perde para o Zubeldia o viés de decisão para manutenção ou não dele no cargo, por outro, é fundamental, diante da torcida, jogando no Morumbi lotado, num clássico, domingo à tarde, com TV aberta, é fundamental que o São Paulo conquiste um bom resultado para que as coisas, né, o trem não descarrile logo de cara, como está dando a impressão que vai acontecer. Não é o caso ainda. Então, para evitar que a situação chegue a isso, é fundamental os 3 pontos contra o Santos. Não tem como negociar resultado nesse partido, pelo menos na minha opinião. Lembrando sempre, isso aqui é minha opinião. Você tem todo o direito de discordar, vai nos comentários aí, deixa aí o que você acha, tá? O problema é o adversário em si, tá? O problema claro, além do fator clássico, é um Santos que é indigesto ao São Paulo, sobre vários aspectos. Por mais que o São Paulo tenha, vamos dizer assim, um técnico, coisa que o Santos não tem, né? Depois da demissão do Pedro Caixinha, o Santos está lá com o César Sampaio de interino. Por mais que o Santos tenha 2 reforços importantíssimos para o seu grupo, para o seu modo de jogo, que são justamente Neymar e Soteldo, e curiosamente são 2 jogadores que sempre dão dor de cabeça para o São Paulo, principalmente o Neymar, né? Todo mundo lembra de quando o Neymar surgiu, ali de sua primeira passagem pelo Santos, o quanto que ele marcou gols em cima do São Paulo, quanto que ele registrou boas atuações sobre o São Paulo. São 2 reforços, não, desculpa, são 2 desfalques que o Peixe vai ter aí para enfrentar o Tricolor. Só que, por outro lado, né, é um Santos que já sustenta uma invencibilidade sobre o São Paulo de quase 2 anos, né? O São Paulo não ganha do Santos desde o Campeonato Brasileiro de 2023. Então, quer dizer, é muito tempo, né? Empate 0x0 na Vila Belmiro, lá em 2023, com o Dorival Júnior, quando o Santos já estava camelando contra o rebaixamento, já estava dando indícios de que seria rebaixado, fortes indícios, porque indícios ele deu desde o começo do campeonato, vamos ser sinceros. Tem o jogo do Paulista, do ano passado, o único confronto entre eles, porque é sempre bom lembrar, o Santos estava na Série B, não teve jogos no Brasileiro, onde o São Paulo perde em pleno Morumbi, né? Na época o São Paulo comandado por Thiago Carpini, e o Santos, teoricamente, com um elenco muito inferior ao do São Paulo, perde, e teve o fatídico jogo desse ano, né, do nosso glorioso Paulistão, primeiro jogo do Santos depois do anúncio de Neymar como reforço, na Vila Belmiro, o jogo da chuva, adiado diversas vezes o horário do início por conta da tempestade que abateu a Baixada Santista, onde o São Paulo não jogou porcaria nenhuma. Aliás, foi o primeiro grande baque do torcedor são paulino no ano, e é o primeiro grande marco da mudança, vamos dizer assim, de paradigma do trabalho de Luiz Zubeldia, onde o São Paulo completo, São Paulo com todas as peças, foi presa fácil do Santos na Vila Belmiro. O Santos esse que chegaria até as semifinais do estadual, sem muito entusiasmo, sem muito brilho, tanto é que o trabalho do treinador corroeu muito cedo e o Caixinha foi demitido. Mas, no duelo do Paulistão, foi uma das poucas vitórias do Santos, aliás, né, no estadual, né, somando a coisa toda, né, somando a campanha toda, o Santos venceu com uma autoridade até certo ponto invejável, no domínio que teve das ações do São Paulo na partida, relembrando, São Paulo completo, com o Lucas, com o Pablo Maia, com o Oscar, com o Luciano e com o Caleri. Desses todos que eu falei, São Paulo só tem o Luciano à disposição.
E agora nós vamos entrar na escalação do São Paulo, porque o Luciano é banco. Nenhum indício de que ele talvez possa aparecer nos 11 iniciais. O Zubeldia testou duas formações diferentes. Testou um 4-3-3 com Lucas Ferreira na ponta direita, Ferreirinha na ponta esquerda, André Silva de centroavante e Matheus Alves de meia armador, com Alisson, a tradicional dupla de volantes que vai jogar de qualquer jeito, Alisson e Marcos Antônio. E aí a grande sacada, Ferrarese de lateral direito, com Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias na lateral esquerda, Rafael no gol. Ele testou boa parte do coletivo que ele fez do CT da Barra Funda no sábado. A gente já contou aqui em vídeo aqui no canal, tá aqui, pesquise aí, navegue aí e ache. Foi esse time. Testou variações. Que variações foram essas? A entrada do Cedric no lugar do Matheus Alves, fazendo uma linha de 3-4-3, uma formação que eu vi muita gente falar que é raro dele se utilizar, mas acho que muito pelo contrário, ele utilizou muito esse 3-4-3 desde que ele passou a adotar a linha de 3 zagueiros lá atrás. Então quase sempre o São Paulo jogou no 3-4-3, visto que tinha um Oscar recuado para funções de segundo volante, para pegar essa bola lá de trás e sair jogando. Então ele está tentando emular essa situação, vamos dizer assim, com o Marcos Antônio e o Alisson ficando fixo de primeiro volante. E aí, no caso, o São Paulo faria duas linhas de defesa na hora que tivesse sem a bola, com o Alisson e os dois pontas, e a linha de 3 zagueiros propriamente dita. Com a bola, os dois pontas avançam, abastecem junto com os pontas, e a dobradinha, que via de regra acontece nas laterais, quando ele joga no 4-3-3, principalmente entre Ferrarese e Cedric, ela acontece lá na frente, no momento que a luz deu uma apagada aqui, então a qualidade da imagem que já não é boa, fica indo um pouco pior. Vai ficar esse climinha soturno, bonito aqui, Eu esqueci de pegar a luz auxiliar antes de gravar, já peço desculpas. Então é um São Paulo que testou essas duas formatações. É um São Paulo que vai ter novidades no banco. O menino Luca foi relacionado, é outra joia rara de Cotia, subiu para os profissionais na sexta-feira, trabalhou ontem e hoje, e está lá no CT da Barra Funda, concentrado para ir para o jogo. Então deve entrar no decorrer da partida. É uma opção que o Zubeldia ganha para substituir tanto o Matheus Alves na armação das jogadas, a luz voltou, ainda bem, quanto para jogar mais à frente, nas mesmas características do Luciano, só que, claro, com muito mais intensidade e mobilidade do que o camisa 10, que vive uma fase terrível. E também é grande a chance da gente ver o Rian Francisco, se não como titular, porque é o André Silva que vai sair jogando, até foi o jogador que deu entrevista, divulgada pela assessoria de imprensa, o que é um indício muito claro de que ele vai estar em campo, com os 11 iniciais, vai entrar no decorrer do jogo, até porque ele pagou de novo a luz. Eita nós, hein? Até porque ele é o reserva imediato do André Silva agora, é a segunda opção imediata para centroavância, já que o Caleri, todo mundo sabe, vai passar por cirurgia, só volta no ano que vem. Então, esse é o São Paulo, muito desfalcado, cheio de problemas, que, por conta desses problemas, por conta dessas ausências, vai ser o primeiro jogo, antes de uma decisão de Libertadores, que talvez não faça mudanças. Esse vídeo está sendo gravado durante a madrugada, não vi a escalação, mas a gente trabalha com os indícios e com o que nós apuramos, Aí, junto com pessoas lá do CT, e as informações que a gente tem é que vai ser esse time do São Paulo. Então já podemos dizer, menos se houver uma alteração aqui ou outra ali, um Wendel no lugar do Enzo Dias, talvez, um Igor Vinícius no lugar do Cedric, talvez, um Bobadilha no lugar de algum dos dois volantes, talvez. São alterações pontuais posicionais, não vai alterar a formatação de jogo que foi treinada no CT da Barra Funda, o que já nos leva a cravar que é um São Paulo que pela primeira vez nessa Libertadores vai manter o mesmo time, o mesmo padrão de time no jogo do Campeonato Brasileiro anterior. Ele poupou antes da estreia contra o Tadieres, ele poupou antes do jogo contra o Aliança Lima. Dessa vez, com tantos desfalques, 6 deles no total, fica inviável ele achar qualquer outro tipo de formação. Então, vamos ficar bem de olho aí, rapaziada? Vamos ficar bem de olho nisso. Como eu disse para vocês, é um Santos que não perde há 2 anos, que tem lá seus problemas também para esse clássico,
Mas, via de regra, é um São Paulo que precisa melhorar o seu desempenho. São Paulo é o quinto pior mandante, tá? São Paulo é o time que nesse clássico contra o Santos, vai precisar, acima de tudo, achar o seu equilíbrio. São Paulo é o quinto pior time do Campeonato Brasileiro em aproveitamento ofensivo como mandante, contando toda a temporada, tá? Entre os 20 times do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, no ano, tem o quinto pior aproveitamento, né? Só para vocês terem uma ideia, ele é o 13º time apenas que mais fez gols em casa nas partidas desse ano. Dos 20 times, quer dizer, só 7 fizeram menos gols em casa do que o São Paulo. Né? É um São Paulo que, até aqui, aí sim, contando só o Campeonato Brasileiro, ele tem um aproveitamento ofensivo ruim, né? Ele chegou 45 vezes no ataque, com oportunidades de gol, com finalizações, para conseguir converter só 3 delas, né? Ou seja, em média, o São Paulo faz um gol a cada 15 tentativas. É muito pouco, né? É muito pouco. A defesa não fica atrás, tá? O São Paulo tem a 4ª pior defesa da Série A, entre os 20 times da Série A, durante todo o ano, com o mandante. Então é um time que toma muitos gols em casa. Né? O São Paulo, não à toa, São Paulo toma 2 do Aliança, São Paulo toma 2 do Cruzeiro, São Paulo tomou gols no Campeonato Paulista, perdeu para Ponte, por exemplo, né? Tomou 3 do Velo Clube, por mais que o jogo tenha sido em Brasília, o mando era do São Paulo. Então tudo isso faz os números do São Paulo serem ruins, tanto a maioria deles ofensivamente e alguns defensivamente. Defensivamente tem um marco, né? Desde que o São Paulo não tem mais volantes, primeiros volantes, né? São Paulo perde o Pablo Maia, perde o Luiz Gustavo, e com isso, né, o São Paulo tem aí uma dificuldade de estabilização, de estabilidade, vamos falar o português mais correto, uma dificuldade de estabilizar a sua defesa. É um problema. E aí o aproveitamento ofensivo foi para as cucuias aí, depois, principalmente, do término do Campeonato Paulista, onde, de fato, a gente viu aqui, 45 tentativas para converter apenas 3 é muito pouco. Então, é um São Paulo que tem essa necessidade de vencer o Santos, com um time completamente desfalcado, mas mantendo a base que, de certa maneira, fez um bom jogo lá contra o Botafogo no Rio de Janeiro, vamos ser justos, a César o que é de César, né? E agora enfrenta um rival onde ele tem a vantagem em vitórias históricas, na história de todo o confronto. São Paulo tem mais vitórias do que o Santos, no Morumbi muito mais, então, casa cheia, tudo isso faz a gente crer que talvez as coisas, enfim, possam mudar. O que você acha? Deixa nos comentários aí o seu palpite para o jogo, o que você acha. Né? Eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, mas eu estou confiante que o São Paulo quebre esse jejum e consiga aí seu primeiro triunfo, né, no Campeonato Brasileiro, né, já que, conforme a gente explicou aqui, o Santos também é um time com muitos problemas. O Santos também é um time meio perdido na temporada, tal como está o São Paulo. Mas acho que esse fator Morumbi pode ajudar bastante. Tá? Deixa o like, se inscreve. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Tchau!